bebida, conscientização acerca de parar de matar as pessoas. Olha, pessoas eram mortas na praça central de Londres a rodo, centenas de pessoas. Você era morto por causa de roubar galinha, você era morto, todo tipo de coisa quase levava ao enforcamento na praça central. Então o John Wesley lutou para que não houvesse mais esse tipo de comportamento de punição, mas para isso ele também teve que ir na cadeia, entendeu? Assim, mais ou menos, não adiantava ele mexer com a punição ao nível de morte, porque se o cara não é morto ele tem que ser preso, mas não adiantava jogar ele preso naquele antro. Então ele foi em tudo, ele foi no orfanato, ele foi na cadeia, ele foi na rua, ele falou com as crianças. Esse homem olhou o que a gente às vezes fica aqui discutindo, aí tem a discussão do Missão na Íntegra, discussão, aquelas coisas assim do Evangelho ser relevante. O que esse homem viu para a época dele supera em muito todas as nossas relevâncias pessoais. John Wesley viu o tempo dele e falou: eu não posso apenas ficar cantando louvores, isso é bom, eu preciso colocar a mão para trabalhar. Que é o que nós precisamos também, colocar a mão e falar: isso aqui eu vou cuidar desse passo, isso aqui é missão para mim. Às vezes nós nos motivamos por um tempo. Às vezes nós nos motivamos por 6 meses. E aí quando sai a motivação, nós paramos de ir a projetos missionários, nós paramos de nos engajar com missões. E isso não é o que Deus espera de nós. Quando acabar a motivação, ainda assim eu encontro a missão. A missão está lá, mesmo que a minha motivação não esteja lá. Ou seja, mesmo quando eu não estou num bom dia, a missão continua. Entendeu? Hoje, cara, irmãos, eu estou muito cansado. Eu falando, estou com dor de cabeça, eu estou com muito sono, eu estou, sabe, assim, muito quebrado. Mas assim, eu tenho tanto prazer de estar aqui com os irmãos, poder abrir e dividir questões bíblicas com os irmãos, que aquilo me renova. Eu sei que eu vou chegar em casa, eu vou descansar, eu vou tentar dormir para melhorar. Mas, irmãos, às vezes o irmão não vem aqui para sentar para ouvir. Você imagina se esse irmão tivesse que pregar toda semana num lugar? Imagina, às vezes eu estava falando com a Pamela ali, né? Independente se você tem uso corrente de pregar, sabe? Eu respeito a vida de cada um. Tem gente que prepara um material mais rápido, tem gente que demora mais, tem gente que tu fala assim: pô, cara, você pode preparar um material para amanhã? Pô, André, tá muito em cima. Tem gente que consegue, tem gente que não. Mas, irmãos, às vezes eu peço para um irmão assim: poxa, daqui a 3 meses vai ter um negócio. Tu pode ajudar? Ai, André, 3 meses... mas vai ter prova na faculdade. Pô, a faculdade tem que ter prova, né, irmão? Senão não é faculdade, né? Mas assim, você dá um tempo largo, às vezes, e a pessoa diz: pô, não sei. Às vezes você convida: pô, não quer marcar um dia pra gente conversar? Não sei, tá pegado, eu tenho trabalho. Isso é o tipo de frouxura que eu acho que John Wesley nos daria um tapa na cara. Assim, tá maluco? Deixa de ser frouxo. Ele andava cerca de 90 km por dia. Depois ele assumiu o uso do cavalo. Aí ele começou a andar mais, ele morreu a cavalo de uma cidade para outra, né? Ele tava lá, passou mal e tal. Envelhecendo, né? Mas dizia que ele fazia exercício físico, era um velhinho saudável. Sério, fazia musculação, alguma coisa assim. Não, desde o tempo da faculdade ele era de fazer isso. Ele dedicava um tempo de manhã, assim, cedinho para todas as coisas. Sim. Nessa comissão, era ele mais 3 pessoas. Filhos de outro. Ele foi que morreu mais velho. Morreu mais velho. Não, o Edfield não morreu depois, não? Não. Morreu antes também. 60, assim. A gente era foda, cara. Então, irmãos, os irmãos aí, ó, os irmãos aí que estão no TV Frio, os irmãos que estão no orfanato, Diego e Pamela aí, a gente passando um dobrado, a escassez financeira, o Brasil em crise, a gente pouco tem conseguido abençoar eles dois. Irmão, não desista. Não desista de sentar-se aqui, não desista de vir aqui. Ó, vai ter o trabalho da Caminical de noite, hoje já tem Caminical de noite, olha que legal. Pô, não desiste, vem. Não pode vir na de tarde, vem na de noite. Não pode vir na de noite, vem de tarde, mas vem. Bola pra frente. Traz pessoas, empurra o povo. Sabe? Não vai ser fácil. Eu acho que Moisés todo dia acordava pedindo pra morrer. Pô, que povo aquele, irmãos? Irmãos, aquele povo. Sei lá, o que passava na cabeça daquele homem. Pô, Jeremias então, cara. Jeremias... Imagina o Jeremias falando assim: ó, Deus quer falar com vocês. Ele falava o que Deus queria falar e prende ele. Dá uns tapas nele ali, joga no poço. Cara, não vai ser fácil a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Vamos abandonar
aquele entendimento acerca da vida que era antes, no velho homem, aquele entendimento de que eu vou ter uma vida e vai ser tudo perfeito e vai ter filhos perfeitos. No Poste fala muito bem isso, né? Filhos perfeitos, 2,3 filhos, uma casa não sei o quê. Bom, ele faz um desenho melhor do que eu poderia fazer. Mas nós precisamos ter essa consciência que talvez tenhamos prosperidade financeira, talvez não tenhamos sobras, mas tenhamos prosperidade, mas talvez tenhamos a sobra e podemos com isso abençoar pessoas, mas precisamos ter consciência missionária. Ariovaldo Júnior, quando veio aqui, falou muito bem isso. Ele falou assim, numa conversa comigo e com o Felipe Lemos, a gente estava conversando, ele falou, o que falta às pessoas é uma consciência missionária. Às vezes ela tem uma boa intenção. Às vezes é uma pessoa piedosa, mas falta a consciência. O que é a consciência? É aquilo que te impede de pecar quando o que você mais quer é pecar. É aquilo que te impede de faltar quando o que você mais queria era faltar, mas a tua consciência. Ontem, conversando com o pastor da minha igreja, nós estávamos pela manhã conversando e ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou assim, André, eu sei por que você não falta no domingo. Eu falei, caraca, o que esse cara vai dizer, né? Meu pastor ontem estava de manhã tendo um momento de compartilhar e ele falou, sabe por que você não falta no domingo? Eu sei. Por que você vem suado lá de Cabuçu com as 2 filhas no ônibus? Eu falei, o que ele vai dizer? Fiquei assim, matutando. Ele parou e olhou pra mim. Raquel. Aí foi falando o nome de cada um de vocês. É por isso que você não falta à igreja. E é por isso que os outros faltam. Ele falou o nome dos discípulos e falou, eu sei que você vem para a igreja por eles. E eu sei que muitas vezes você não quis vir, mas sabia que devia vir. Cara, aquilo me arrasou. Porque ele conseguiu ver um motivo, sim, que eu nunca tivesse dito. Quanto mais discípulos, ou se discípulos você tiver, tenho certeza que faltar um culto, faltar uma dominical, faltar um encontro, faltar seja lá o que for, vai ser bem mais difícil para você. Você vai pensar 2 vezes, se você tiver consciência do que isso é. John Wesley teve muitos discípulos, ele ordenou no final, já mais para frente, já pastores que não eram anglicanos, assim, por assim dizer, acabou sendo uma igreja mesmo metodista. Mas John Wesley tinha consciência missionária que eu gostaria de ter, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, sabe, irmãos, em dias mais difíceis, dia mais difícil, tem os dias que você quer desistir de tudo, não tem? Tem aquele dia, não tem? Tem ou não tem, irmão? Tem? Só o Cleuber, gente, que tem. Eu e o Cleuber, nós temos essa água aí pro tio. Eu e o Cleuber, a gente tem esses dias, né? Talvez, matriz. Eu acho que ia pegar na tua cara. Só que ele não sabia que tipo, tinha que avisar ele, né? Nem com não. Aí que ele descobre que a pessoa tá aumentando. Tá de médica. É necessário, é muito necessário que a gente tenha essa consciência missionária. Muito necessário. E eu fico, às vezes as pessoas, eu boto aquelas fotos da galera, a gente viajando junto, o pessoal pergunta, quem são? Eu falei, minha família. Caramba! Mas são todos jovens ainda, né? Tipo, não tem vô, não tem vó. Eu tenho foto com vô e com vó. Mas eu não viajo com vô e com vó porque eles também não viajam. Pô, pra tirar meu pai de casa, Deus do céu! Pra tirar minha mãe de casa, você não tem noção do que é feito. Mas vamos na praia? É horrível. Isso que eu quero dizer. Precisamos realmente ter essa consciência missionária. Meu amigo Diego. Meu amigo Diego ficou de tirar com a Dominical. O que houve, Diego? Eu falo. Fala pra ele, cara. Fala. Fala pra esse livro que eu não quero. Sobe, rapaz. Tá brigado, fala pra ele. Tá brigado contigo, Marcos. Sobe aí, cara. Aí fala, André, o Marcos falou que é pra você aqui. Sobe aí, cara. Tá mais fresquinho aqui. Senta aqui, ó. Ah, o Puff. Olha aí, ô Igor. Ele tava sentado no Puff, ele te deu. César tá aí? O César deve andar de marcha atlética, né? Ele deve ter saído de casa na hora, mas... Ô César!
subir não, cara. Aí, deve estar fresquinho aí. A segunda frase diz assim: uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular, o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Isso é muito importante. Tem pessoas que falam: o Jô Soares já leu a Bíblia 7 vezes, não sei quem já leu a Bíblia tantas vezes. Cara, tem de nascer de novo. Meu tio é uma benção, é quase crente. Tem que nascer de novo. Eu tenho aqui a oportunidade de conhecer filhos, ainda tenho, que depois que se converteram, pensaram: gente, será que o papai é convertido? Será que a mamãe é convertida? Achava que era, depois que converteu, falou: pô, não é assim não. É outro. Montão de gente. Mas isso é porque o nascer de novo é aquilo que Jesus fala com Nicodemos, né? Que é necessário nascer de novo para ver o reino. Cara, as pessoas que não nasceram de novo, eu queria que nós pudéssemos nos relembrar enquanto ímpios. Aqueles aqui que são salvos, quando eram ímpios, gente, o mundo era visto de uma maneira muito diferente. Muito, irmãos. Muito. Irmãos, eu às vezes eu fico tentando buscar o modo que eu pensava. Eu falo assim: gente, o que eu fazia? Por que eu fazia aquilo? O que eu queria com aquilo? Onde eu ia chegar? Eu já não consigo ver lógica, sabe a lógica? Aquela coisa de encaixe. Tipo, não, dava pra continuar seguindo como ímpio. Não dá. É como se nascer de novo colocasse aquilo tudo que foi... Fiz assim, tipo, eu ia pra igreja, lia a Bíblia, entendeu? Mas tu olha e fala: não era. John Wesley tem essa certeza, até porque mesmo estando em ministério, ele tardiamente ele tem esse encontro com Cristo, né? Aos seus 38, 37 anos de idade. Então, irmãos, com todo carinho eu vos falo, se alguém aqui tem dúvida quanto ao que Cristo fez, e se Cristo fez essa obra nos irmãos, procure de repente nas Escrituras o que é um relato de um novo nascimento. Procure pessoas nascidas de novo para você ouvir aquela pessoa e tentar entender. Já tive relatos de pessoas que estiveram aqui conosco por um tempo, mas se afastaram. Algumas pareciam por um tempo tão vivas, tão reais, mas saíram, sabe? E hoje eu fico pensando: cara, será que essa pessoa nasceu de novo mesmo? Será que foi só um tempo de euforia? Irmãos, eu acho que para a maioria aqui que eu conheço, por mais da metade aqui, a euforia já acabou. É total consciência de que existe um Deus, esse negócio é real, não é papo de religião apenas, é uma questão de verdade, de que o cosmos funciona com base em Jesus Cristo, de que ele vai voltar. Para mim isso assim é fato como qualquer fato, ou seja, é verdade. Não categorizo isso como religião, não acho que isso é fato religioso. Para mim isso é tal verdade como verdade é. Entendeu? Ontem, conversando com um menino do 9º ano, a gente estava no intervalo, ele desceu: professor, eu quero fazer uma pergunta, professor, a Bíblia tem algumas falhas, né? A Bíblia tem alguns erros. Eu falei: que tipo de erro? Aquele papo de que a Bíblia foi modificada pelos católicos, aí mete Assassin's Creed, vai mexer tudo junto. Quando você vai ver, meu irmão, esse moleque tá falando de tudo. Falei: cara, olha só, deixa eu te dizer como eu vejo a Bíblia. Simples, pode dizer. Aí eu peguei uma coisa que eu faço direto, né? Pego a caneta e jogo pra cima, já fiz isso? Eu jogo pra cima e jogo. Aí eu pego, joga minha caneta pra cima. Aí, joga de novo. Daí jogou 10 vezes, deixei ele cansado de jogar. Falei: se tu jogar de novo, o que vai acontecer? Vai cair, professor. Pois é, isso é uma lei da gravidade. Pra mim, lei da gravidade, Jesus voltar tá no mesmo nível. Aí não. Falei: pois é, a Bíblia não é a verdade dos crentes, a Bíblia é a verdade. Então, é ela que os muçulmanos devem seguir. Ponto. É ela que os budistas devem seguir. E se essa galera não for na direção da Bíblia, vai se estabacar igual um cara que sobe no alto de um prédio, se joga e diz: eu não creio na lei da gravidade. Ele se joga, ele morre, achando que a lei da gravidade era uma invenção. Pois é, a Bíblia não é invenção, Jesus é real, o diabo é real, vida após a morte é real, tudo isso é real, eu creio nisso e vivo segundo isso. Tal como a lei da gravidade. Por isso que eu não me jogo de prédios e por isso que eu não saio do evangelho. Porque é verdade. Aí ele parou, estalou assim. E eu vi um negócio estranho no olho daquele menino, gente. Fiquei até com medo de se converter. Eu falei... E ele parou, cara. Sabe o que é parar aí?
Eu acho que ele esperava de tudo, tipo, que eu usasse recurso histórico para falar, não, porque a Bíblia não esteve nos recursos católicos, tem um pedaço da Bíblia no museu de não sei o quê. Tá, eu podia ter dito isso tudo, mas a questão era, cara, isso é que é a Bíblia. Ele parou e ele falou assim, professor, todas as minhas respostas, as perguntas foram respondidas. Legal, né? Ver que alguém vê isso como verdade. O novo nascimento é tal como a lei da gravidade. O novo nascimento é verdade absoluta. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Vai achar bonitinho, charmoso. Nem uma menina aqui, doida pra fazer corte, saiu depois, pegou geral. Era do nosso meio, andava conosco. Esse negócio de Alexandre Latoeiro, esse pessoal assim, né? Demas. Aí pá, tava aqui no nosso meio. E aí, não, corte, eu não beijo nem depois de casado. Se você demora, eu nem faço nada. Falei, essa menina é puritana mesmo. Aí, se bem que dizem que as puritanas eram mulheres normais, sexualmente normais. Mas essa menina queria ser santa demais. Eu falei, não, glória a Deus, mano. Aí foi dando em cima de um, deu em cima de outro, deu em cima de outro. Os meninos já começaram a ficar com raiva dela. Pega safado. Aí pai foi dando em cima de todos eles. O pessoal tá lembrando de quem é. Todos eles. Aí pegou o mais frágil, balançou o mais frágil. E aí? O que fazer, né? Não sei nem onde tá mais. De vez em quando eu vejo aqueles versículos posados na internet, né? Assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tipo assim, não falta nada, mas só falta pano. E embaixo tem um versículo feito pra fora. Já viu crente posando foto assim? E olha lá um texto de salvação em boquinha, cabelo. Ó. Cara, eu fico tentando entender essas fotos. Vocês postam isso? Vocês fazem isso com vocês? Gente, eu não entendo essas fotos. Thalita, que isso? Tá gravando. Eu não entendo. Você faz isso? Não, a Thalita só usa sandália de Jericó. Sim. É da Valadão? Vamos caminhar um pouquinho que estamos terminando. Que era aquele o dia mais feliz dele foi, não foi o dia do nascimento do filho, mas foi o dia do novo nascimento do filho. Olha que bonita a frase. Eu achei muito legal, porque ele falou, foi muito bonito ele ter nascido, mas eu me alegrei muito mais dele ter nascido de novo do que o próprio nascimento dele. Sim, porque é pra sempre, né? Vai ter o filho pra sempre. Sempre vai estar com ele, lá no céu vai conhecer ele de novo, de outra forma. Vou pedir que os irmãos me acompanhem aqui no sermão Os Quase Cristãos. Isso que a Dona falou é muito interessante, porque a pregação de domingo, de manhã, falou sobre a reflexão sobre a morte. Mas as pessoas hoje em dia não conseguem refletir na morte ou mesmo sentir alegria perante a morte, porque também não sabem celebrar o novo nascimento. Que é um tipo de morte, né? É um tipo de morrer o velho homem, né? Verdade. Eu aconselho os irmãos irem na internet para pegar todos os Quase Cristãos, pregado em Oxford em 1741, mas eu aconselho que vão e leem todo ele. Todo ele faz um sentido danado, eu só peguei porções. Tem áudio no YouTube, irmão. Tem, cara? Pô, legal. José Madessa. Na ordem de mais? Tô preocupado. Tem tudo, se não for na voz de Cid Moreira, Cid Moreira. Com pouco me persuades a fazer-me cristão. Isso aqui é um discurso de Paulo diante de Agripa, né? Se não me falha a memória. Muitos há que chegam até esse ponto. Pelo menos desde que apareceu no mundo a religião cristã, sempre houve muitos em todas as épocas e nações que quase chegaram a ser persuadidos a se fazerem cristãos. Mas, visto que perante Deus de nada vale isso somente até esse ponto, é para nós de mais alta importância considerar, primeiro, o que implica ser quase cristão, segundo, o que é ser totalmente cristão. Ser quase cristão é ter, primeiro, honestidade pagã. Ninguém levantará, suponho, qualquer objeção a isso, especialmente quando esclareço que, por honestidade pagã, quero dizer, não apenas o que se recomenda nos escritos dos seus filósofos, mas o que os pagãos vulgares esperavam uns dos outros, e muito dentre eles, na realidade, traduziam em obras. 2. Os pagãos em geral admitiam que alguma atenção devia ser dada à verdade, bem como à justiça. Segunda coisa inerente ao ser quase cristão é a posse da forma da piedade, daquela piedade que é prescrita no Evangelho de Cristo e é a aparência exterior do real cristão.
Em consequência, o quase cristão nada faz que o evangelho proíba. Não toma o nome de Deus em vão, não abençoa, nem amaldiçoa, não jura de modo nenhum, mas se eu falar sim, sim, não, não. O que John Wesley está falando é que as pessoas podem encarar o comportamento cristão como um cristianismo. Tem um rapaz que conheci na Universidade da Tamires e que sentou-se com a gente aqui por diversas vezes, né? Eu fui perguntando coisas que ele fazia. Eu falei, você faz isso? Falei para ele, você bebe? Você é a favor do adultério? Você é a favor do aborto? Perguntei tudo aquilo que assim concerne o comportamento geral nosso. Cara, ele realmente concordava com todos os pressupostos comportamentais cristãos. Aí ele soltou a frase que para mim foi a frase, né? Ele falou, cara, sim, tirando assim a fé, eu sou um cristão. Interessante, né? Ele se autoafirmou cristão. Hã? Tirando dinheiro, é isso aí, é mais ou menos isso. É uma boa figura. Ele se via dentro de uma espécie de cristianismo sem Cristo. Ele se via dentro de ser alguém que era, os irmãos lembram que ele ficava aqui com a gente e a única coisa que ele não fazia era orar. Só que orar é tudo, entende? A gente pode até usar o termo, a única coisa que ele não fazia. Mas orar é muito absurdamente importante. Então ele recuava ali, dava 2 passos para trás e ficava ali enquanto a gente fazia uma roda para oração. Não foi? E esse rapaz, talvez ele se olhe e veja a si mesmo mais cristão que muito crentes, que vou dizer assim, safado, que rouba, essas coisas que a gente fala, é safado. Na verdade, o novo nascimento, ele nos impele a um comportamento moral correto, digno, não tenho dúvida. Mas a ideia de nascer de novo dá ao cristianismo o seu significado geral, total. De repente o irmão e a irmã estão pensando assim, será que eu nasci de novo? A Bíblia apresenta alguns aspectos do nascido de novo, mas talvez aquela frase que Jeremias escreve acerca do próprio Deus falando, de que escreveria a lei dele no nosso coração. Irmãos, o novo nascido ele não tem só vergonha de pecar, ele tem um constrangimento e um terrível peso por ter não dado a honra de Cristo devida diante do olhar dos outros. O cara que é nascido de novo, eu já vi gente nascida de novo cogitar, falar assim, cara, às vezes dá vontade de largar tudo. Mas, cara, eu vou para onde? Acho que é quase a fala de Pedro, né? Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? O novo nascido, ele tem aquele caráter ali que a gente vê em Mateus capítulo 5. Ontem eu estava lendo e meditando, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, aqueles que são humilhados e tal, torturados. Eu fiquei vendo aquilo tudo, eu falei, gente, isso aqui é o caráter do nascido de novo. Ele é assim. Aquele é Jesus e aquele deve ser eu. Portanto, John Wesley tinha uma franca necessidade em afirmar que o novo nascimento é o começo da caminhada. E sem ele não adianta você ter feito vigília, participado do congresso jovem, não adianta você ser filho de pastor, não adianta nada disso. Tem que nascer de novo. E John Wesley apontava também para a santificação, ou seja, nós devemos buscar a santificação. Devemos buscar nos santificar para que Deus seja mais glorificado diante da vista de outros. Deus não será mais Deus depois da nossa santificação. Mas o fato de que quando eu me santifico, eu ainda assim posso ver Deus de maneira mais nítida. Eu citei no sermão de domingo lá na igreja, cito aqui de novo a fala da Lúcia Pevese diante de Aslan, quando ela vê Aslan e ela pergunta, mas você cresceu? E ele diz, no livro Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, cada vez que você cresce, você me vê maior. Em algumas versões do próprio livro, eu cresço em você, né? Você me vê maior. Então eu creio que a santificação ela nos dá a chance de ver Deus ainda maior, de ser uma lupa de algo que, nossa, eu estou vendo que Deus é grande. A W. Tozer fala que o nosso problema é o entretenimento, e eu estou quase inclinado a crer que a W. Tozer está certo nesse aspecto. Nós estamos travando uma dura batalha contra o Deus entretenimento. Uma dura batalha. Celular, mídia,
Netflix, Sky, tudo isso está nos cercando de tal forma que nós já estamos nos dobrando a coisas como uma fala do tipo: ah, o que você fez no sábado? Ah, não fiz nada não. Poxa, só porque não saiu, porque não viu um filme, não foi no cinema, não tomou um sorvete, não fez nada. Entende? Nós já estamos adquirindo a fala de quem crê que o entretenimento de fato seja tudo, né? E aí, viajou nas férias? Ih, não fiz nada nas férias. Então, nós já estamos indo atrás desse Deus e servindo a Ele, talvez pregando para os nossos futuros filhos, para os nossos pais, e encarando que o entretenimento é sobremodo indispensável. Daí entendemos a grande expressiva quantidade de teatros em cultos ao Senhor. E aí eu falo assim com carinho, para não pensar assim que eu tô, mas dança, teatro, stand-up. Eu conheço uma irmã que fazia stand-up. Você acredita nisso? Uma loucura. E a irmã fazia... A irmã tá chorando. Uma vez um cara chegou pra mim, zoando, sem zoa. Um cara chegou pra mim e falou assim: cara, vamos fazer um trabalho? Eu falei, pô, essa expressão ela tem um pé no afro, né? Eu falei, que trabalho? Olharam logo pro Igor, né? Fazer um trabalho. E sabe o que aconteceu? Ele queria fazer uma sequência de piadas gospel. Eu falei, o que você quer? Cara, por que antes do ofertório, ao invés da gente dar uma palavra, a gente não conta uma piada com duplo sentido gospel? Não foi o Lucas. Temo que esse Deus entretenimento tenha pegado os irmãos e a mim. Temo mesmo. Tem gente que você não vê fora do Facebook. Tá verde o dia inteiro. Tá verde. Você conhece alguém? Não, olha pro lado. Tem gente que tá verde o dia... O Marcos deu um sorriso ali que... Ele engasgou, olha só. Engasgou, hein, Marcos? Eu penso assim, Anos atrás, acabar com o Facebook. Pode ser possível, pelo menos para quem acessa a rede, pelo menos utilizar a rede, dar um propósito, já que você não pode abrir mão dela, algumas pessoas não podem dar um propósito para ela, no sentido de divulgar o Evangelho, já que parte da Bíblia, da realidade humana é digital, se inserir talvez nessa Bíblia do Evangelho, tem um propósito, um sentido para estar ali. Né? Mas Marcos, uma coisa bizarra, tu quer falar com ele, pô, não liga, você vai lá no verdinho que ele tá lá. Namorados chegam pra mim e falam assim: cara, tem alguma coisa errada com o meu namorado. Eu falei, por quê? Às vezes é pessoa de igreja. Então, eu falei, pô, por quê? Pô, não vai no cinema comigo? Não vai num shopping? Aí eu quase que eu fiz a pergunta: você já foi num estudo bíblico com ele? Já foi no evangelismo? Tipo assim, tá tudo invertido, irmãos. Tá invertido, a gente tem que ter essa consciência. Tá invertido. Cara, tem um pastor, eu esqueci o nome dele, se você souber não fale porque tá gravando. Tem um pastor que prega pra área familiar que o culto é inteiro de rir. Risadinha, né? Sim, um som do riso. Eu não consigo. É os caras lá do Chaves. Pô, não pode falar, né, o nome? Não pode. É o CD. Não pode falar. Pastor risadinha que tem até... Gente, presta atenção, quando Oséias fala que a sensualidade, o mosto e o vinho tiram o entendimento, essas coisas geralmente brotam em nós um sorrisinho, um ar de Deus não é contra a alegria. Só que precisamos mesmo estar atentos a essa questão do entretenimento. Ele tem tomado aspectos de divindade. Gente que não é legal, gente que não é divertida, que não conta uma piada, ninguém quer estar perto. Ninguém quer estar perto de um cara que só fala sério, que é mais calado. Não, eu gosto de gente animada. Eu gosto de gente alegre. E não é alegre que tu gosta não, irmão. Às vezes o que tu gosta é de gente que dá entretenimento, que tem palco. É verdade. Infelizmente é verdade. Mas precisamos, assim, refletir, ponderar e agir. Não adianta só refletir, não. Vamos agir. Se você está com excessos, é necessário. Entendeu? Eu pedi que os irmãos façam algum comentário caso eu ache necessário. Em seguida passo para os missionários. Pode? Sobre o Evangelho, tem aquela fala com o Nicodemos,
que até nós estávamos conversando no carro, e eu sei que Deus revela ali que o Evangelho ele é mais do que um aspecto cognitivo, ele é um poder de Deus mesmo. Quando ele fala aquele que nasce da água e do Espírito, está se referindo ao arco, né? O Espírito Santo, ou seja, é uma ação de Deus em você. O Evangelho não é uma coisa do tipo, agora eu sei como Deus se auto-justificou, ou melhor, satisfazer sua própria justiça e tá bom, acabou, eu sei que é o Evangelho. Mas é algo místico mesmo, não no sentido ruim. Sobrenatural. É, sobrenatural. É algo que te transforma, é um poder real. É uma coisa que as pessoas falam, eu sei o Evangelho, só que não é saber. É algo de essência, é algo na sua essência que eu transformar. Sim. A sua própria essência. Acho que esse é talvez o maior problema atualmente, seja que as pessoas entendem o Evangelho como se fosse um aspecto cognitivo. Eu sei o que é Deus, eu sei como Deus fez, como Deus é justo e tal, e segue todo um sequenciamento lógico e chega a uma conclusão. Verdade. Uma vez eu toquei com a minha banda de metal num congresso jovem. Eu me lembro que eu toquei uma música e eu não tocaria hoje de novo não. Porque eu acho que não edificaria a igreja. Eu também sei perguntar. Cara, começar a falar a Não é do Mosaicos não, cara. Mosaico na rock, sabor de mel. É isso eu não quero falar, velho. Pode sabor de mel não. Construir o palácio pra Deus, pode confessar. Era do Yourself, uma música, acho que foi Every Drink You Die. E foi assim, foi muito legal, foi muito divertido, eu acho. Entendeu? Mas acho que ficou só divertido. Só divertido, não foi edificante. Cara, só a maneira não, cara. André, seria, outro comentário seria essa compartimentação que as pessoas fazem, como se a religião fosse um aspecto particular que eu guardo e que o Evangelho não correspondesse, igual você falou, à realidade em si. Ou seja, as pessoas têm uma percepção da religião como se fosse minha fé particular, eu tenho minha fé, eu sigo a minha fé. Como se Destacasse aquela ela. árvore que está ali na esquina não tivesse nada a ver com Cristo. Entende? Isso. Se a árvore fosse mais real do que Se Cristo. a árvore fosse mais real do próprio Deus. Eu acho que isso é problemático, porque às vezes a teologia que é divulgada, passa essa ideia. Você pode ver que o pastor às vezes se refere à fé cristã como se fosse um compartimento isolado da sua vida que não tivesse nenhum contato com a realidade. Verdade. Mais alguém? Quer comentar algo aí que foi interessante? Não é um comentário em si, falando de John Wesley. Se vocês perguntarem para o seu amiguinho Google, tem as cartas dele. Tem as cartas que ele foi enviando para a galera ao longo dos anos, eu peguei também. Como tem o livro dele inteiro, um e-bookzinho, Perfeição Cristã. É justamente ele falando desse assunto, de como é que ele trata a santidade, a santificação e esse aspecto de ser perfeito, que nem a gente falou. Né? Cara, você vai ser daqui um anjo depois de você entender que você tem que ser perfeitamente cristão. Mas já comentei várias vezes, até com Adonias também, que é justamente essa questão da harmonia. É mais ou menos o que o John Piper fala, não chega a ser isso. O John Piper fala de satisfação. O Wesley ele vai falar de você ser... Como é que eu posso explicar? É aquele conceito que tem de provérbio de equidade. E você... Não é satisfação a palavra, é você ser cheio, plenamente em Deus. Seria essa doutrina de ser plenamente cristão. A gente pode traduzir ser tanto quanto você consegue ser. Ter um espírito de contentamento e de plenitude do poder de Deus em nossas vidas. Toca esse ponto da satisfação que o meu pai fala geralmente. Amém. Mais alguém? Quer comentar algo aí que foi interessante nesse momento de hoje aí? Alguém quer perguntar, comentar? Fala aí, povo. Vamos passar a bola aí para os missionários. O que me chamou a atenção foi o fato de a gente ter falado que Deus merece o esforço. Porque de fato somos salvos e nada que a gente fizer assim, de forma prática, vai mudar esse fato. Mas Deus merece o esforço, Deus merece toda a abnegação, todo o nosso esforço. Sim, Deus é digno. Deus é digno, Deus é digno, Deus é digno. Mais alguém? Mais alguém? Hã? Alguém mais? Não? Aqui não.
Pamela e Diego, como é que foi ontem aí teve o evangelismo, né?